Fala pessoal, eu sou o Brian Medeiros e hoje, papai, vamos lá para aquele comparativo também aí, tão esperado quanto o da Widebox com a Motion Boom, porque hoje a gente vai comparar a Flip 6 com a Flip 5 e olha só, tem uma galera numa dúvida cruel aí do que vai comprar, cara. Será que você espera a Flip 6, mesmo sem saber o preço, ou será que você parte para a Flip 5 porque tá aí volta e meia com uma promoçãozinha? Enfim, hoje, papai, você vai conseguir tirar a sua dúvida, pelo menos com relação à qualidade de áudio, que aqui é o mais importante, né? A gente vai falar um pouquinho das especificações técnicas, mas eu vou dizer assim, cara, na minha estimativa aqui, tirada diretamente do meu rabo, que 70% das razões para você comprar uma caixa de som tinha que ser tirada da qualidade do som que você tá ouvindo. Afinal, a caixa de som ela tem uma função, que é tocar uma música da maneira que você quer ouvir. Se ela consegue fazer isso, tá show de bola. Realmente. Então olha só, minha sementinha do mal, se você quiser já ajudar o canal, achou que o vídeo é interessante, pode deixar um like no comentário que já ajuda bastante aqui na divulgação. Você também está convidado, é claro, para se inscrever aqui e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que o papai tá colocando. Tá sendo difícil, hein? Gravar, editar, essas coisas todas toma tempo. Então se você puder ajudar, manda ver. As minhas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo se você quiser trocar uma ideia. E sem mais detalhes, vamos começar essa situação aqui, ó. Quase caiu. Seguinte, meus gladiadores. Eu não vou entrar nos detalhes das especificações técnicas porque eu já fiz isso no review de cada uma delas. Vou deixar bem aqui no card para você ir lá conferir se você quiser mais detalhes. Mas a gente tem que abordar, cara, algumas diferenças que são importantes. Assim como também as semelhanças. Vou até começar pelas semelhanças que é mais fácil. Tô olhando aqui a minha colinha, ó. Vamos ter 12 horas de duração para cada uma e já vou comentar um negócio aqui rapidinho sobre isso. As duas também vão ser IPX7 e também vão contar, teoricamente, com o mesmo protocolo de compartilhamento TWS que é o Partyboost. Cara, inclusive, vale até a pena testar aqui no finalzinho do vídeo. Vamos ver se dá pra conseguir conectar as duas, porque é até legal pra gente poder comparar o som, elas tocando ao mesmo tempo a mesma música. Então, ó, da hora. E com relação às diferenças, a primeira delas que eu vou abordar aqui com vocês é o peso. Tem uma galera que me pergunta, cara, por que a Flip 5 tem 540 gramas e a Flip 6 tem 920 gramas. Quase o dobro, né, cara? Só que, acredita na minha, não faz a menor diferença quando você tá com as duas ao mesmo tempo. Não é como se fosse 5 e 10 quilos, tá, gente? No seu dia a dia, eu não acredito que vai fazer tanta diferença assim. A segunda diferença fica por conta da versão do Bluetooth, porque aqui na Flip 5 a gente tá no 4.2, que é um protocolo bem mais antigo, e na Flip 6 a gente tá no 5.1. Memória tá fraca, hein? Memória tá fraca, tem que consultar aqui. E a última diferença que eu vou aqui chamar a atenção de vocês é pro fato da Flip 6 ter um equalizador dentro do aplicativo da JBL e a Flip 5 ter absolutamente zero. Caracas. E se você quiser saber por que uma tem e a outra não tem, pergunta pra JBL, tá? É ela que tá querendo ganhar dinheiro, não sou eu. E agora eu vou aqui deixar rapidinho o comentário para as 12 horas de bateria que eu falei com vocês. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas além das duas caixas contarem com as 12 horas de bateria, a gente vai ter uma caixa com 920 gramas e a outra com 500 e poucos, que eu já esqueci. Mas enfim, o que tem uma coisa a ver com a outra? Isso deixa pra gente um indicativo de que a construção da Flip 6 foi melhorada e, em consequência, também a qualidade do som. E se o tempo de duração da bateria se manteve o mesmo, isso quer dizer que tem uma coisa compensando a outra. A gente vai ter mais bateria, uma bateria com uma carga maior na Flip 6 do que na Flip 5. Porque se você tá aumentando a qualidade de som da caixa, né? Se você tá dando, por exemplo, um boost ali nos radiadores passivos, você vai automaticamente gastar mais bateria. E eles não podiam se dar ao luxo de lançar uma caixa, que é uma versão mais recente, com uma duração de bateria menor. Então é por isso que o peso dela ficou um pouco maior na versão mais recente. Dados os detalhes, vamos começar esse teste de som, porque eu tô tão ansioso quanto vocês, meus bebês. Como vocês já sabem, estamos com as músicas novas aqui no canal, que eu vou usar até vocês enjoarem também. A Flip 6 está conectada aqui no meu iPad, que já tá em 50%, e a Flip 5 tá aqui no iPhone e não dá uma diferença que você consegue notar aqui no YouTube, tá bom? Tem uma galera que reclama disso no comentário, então já deixo aqui evidente pra você que não faz a menor diferença pra um vídeo gravado no YouTube. E se você quiser ter uma experiência fiel aqui na qualidade de som, eu vou te recomendar usar fone de ouvido, porque esse vídeo aqui tá sendo gravado com microfone estéreo. Isso quer dizer que você vai ouvir a maior parte do volume de cada uma delas em cada um dos seus lados do fone aí, falou? Então, dito isso, vou jogar aqui a Flip 5 para 50% e vamos lá começar a nossa brincadeira. Looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. You want me to lose, but I can't.
Flip 6. Flip 5. Now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you, buck 12, nigga, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, bitch, you know I got the strap. Buckle right, I push to get paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you, buck 12, nigga, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, bitch, you know I got the strap. Buckle right, I push to gas. Flip 5. I just dash. I'm on way to the bag, boy, you know I push the gas. Vamos lá, rapaziada. Seguinte, aqui parece, eu acho que aí no seu fonezinho a captação vai estar praticamente igual, mas aqui pessoalmente, né, posso morder minha língua, é que na Flip 5 eu vi muito mais agudo e grave, um médio um pouco mais abafado, e na Flip 6 eu consegui enxergar, cara, um médio mais presente e um agudo e um grave um pouco mais discretos. Eu não vou dizer abafado porque seria um exagero. Aqui o médio está abafado, não tô exagerando não. Mas os agudos e os graves aqui em 50% na Flip 6 estão ali um pouco mais discretos. Eu acredito que a gente vai conseguir enxergar isso aí com volume, né? E só pra deixar claro, a Flip 6 não está equalizada, tá? Elas estão aqui as duas no mesmo nível. Isso quer dizer que, se você quiser, você pode deixar os agudos e os graves menos discretos. Olha só. E se você me perguntar por que eu não vou equalizar aqui, porque não faz a menor diferença pro teste, cara. O teste ele tem que ser neutro. Se você quiser equalizar, você faz isso na sua casa, tá? Eu faço isso pra ouvir ela e é por isso que ela tá conectada no iPad e não no iPhone, porque aqui ela tá equalizada. Então olha só, já que a minha dúvida tá no volume, vamos jogar aqui para 70%, vamos para a segunda música e ver o que acontece. A qualidade dessas caixas é incrível. Flip 6. Flip 5. Flip 6. Flip 5. Cara, eu até deixei mais tempo porque foi aqui complicado. O que eu consegui perceber da Flip 5 era que ela ficou um pouco apagada aqui de uma maneira geral do lado da Flip 6, tá? Quando você altera os sons aqui, você consegue perceber essas diferenças. E a Flip 6 aqui, fora dos 100%, ela entregou ainda assim um médio maior e um grave um pouco mais batido. É aí que mora a dificuldade. Quando eu falo de grave batido, eu quero dizer, cara, que eles te passam uma impressão de que tem alguém batendo assim, sabe? Num negócio. O que não quer dizer necessariamente que o negócio é ruim, tá? É simplesmente um tipo de emissão ali de uma frequência mais baixa. Em determinadas músicas eu gosto, é bem-vindo, mas em outras não é. Esse aqui não é o caso, porque na minha opinião ela se saiu melhor aqui, porque ela conseguiu entregar mais volume, não perdendo a qualidade. Pra evitar de complicar muito aqui, cara, fora que a gente nem fez o teste aqui a 100%, vou jogar no volume máximo e logo depois a gente tira as conclusões finais, porque tá muito complicado. Mas de uma maneira geral, a Flip 5 tá um pouco mais apagada em 70%. Vamos pra nossa última música aqui e que vença a melhor, bebê. Pode se mexendo sozinho aqui. Agora ela deu um boost. Flip 6.
Tá um pouco arranhado aqui. Flip 6. Cara, resumidamente, eu acho que a qualidade de som tá maior na Flip 6. Aí você vai me perguntar, nossa, hein, que resumão. Sim, porque eu acho que eu já dei todos os detalhes pra vocês ali em 70 e em 50 e aqui a história se repete. Em 50%, a Flip 5 acabou se saindo aqui um pouco mais presente, principalmente pela força, vamos dizer assim, né, do grave que tava ali, ele tava até um pouco bem equalizado. A Flip 6 se saiu bem também, mas ela deu prioridade aos médios, lembrando que no aplicativo você consegue meio que resolver isso da maneira que é mais conveniente pra você e pro seu gosto, mas aqui em 100% o que aconteceu foi que a Flip 5 começou a apresentar, cara, um chiado. E antes que você me pergunte, a caixa é ruim? Não, bebê, a caixa não é ruim. O que acontece é que tem determinadas coisas que você consegue perceber quando você coloca, quando você testa, né? Uma caixa do lado da outra e necessariamente alguma vai soar melhor pra você, assim como está soando pra mim, papai. E o que aconteceu em 100% é que eu consegui notar alguns estalos, alguns ruídos ali, né, cara, na música 100%, principalmente na parte dos médios, aqui na Flip 5. E por acaso, um comentário que eu já venho deixando ali enquanto a gente foi subindo o volume, eu falei, olha, o médio tá um pouco apagado. Então a gente tá meio que identificando um lugar onde a Flip 5 se sai aqui um pouco mais fraca do que a Flip 6. De toda forma, deu pra perceber a diferença na qualidade do som. A JBL realmente deu ali um boost nessa parada, né? E é sempre bom deixar claro que não se trata de aumentar potência. Eu tô o tempo todo batendo nessa tecla aqui de que potência e qualidade são coisas completamente diferentes, cara. E eu acredito que a JBL acertou não colocando potência, cara, na diferença das caixas. Isso não faz o menor sentido. A caixa ela tem uma linha que ela tem que seguir. Até porque depois dela você vai ter a Charge 5, depois da Charge 5 você vai ter a Extreme, enfim, tem uma linha que tem que ser seguida. E a JBL teve razão em dar prioridade à qualidade e não à potência. Você só vai notar o que eu falei aqui pra você se você colocar uma caixa do lado da outra e você botar as duas pra tocarem ao mesmo tempo. Inclusive, vamos lá pra aquele testezinho que eu falei com vocês? Eu acho que eu vou desconectar, eu vou fazer isso. Vou desconectar aqui a Flip 5 do iPhone, vou conectar as duas aqui no Partyboost, vamos ver como é que fica. Vou até jogar essa última música aqui, já tá em 100%, vamos ver como é que fica esse negócio. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. I'm so cold. Vou subir aqui pra vocês tentarem perceber. Essa batida que vocês estão ouvindo vem do grave da Flip 5, não da 6. O agudo também tá saindo bem mais forte aqui, como eu comentei. Cara, é muito legal porque dá pra perceber, principalmente quando você coloca a música ao mesmo tempo, que é só uma questão de qualidade mesmo, cara. Não é uma questão de potência. As duas caixas estão a mesma coisa. Eu não senti... Ó, tava do lado do meu ouvido aqui. Inclusive, eu deixei elas mais acima aqui pra poder separar bem no microfone pra você ouvir a diferença. E, cara, não tem diferença no volume. É muito mais qualidade. Enfim, né? Só confirmo o que eu falei. E deixando aqui mais alguns detalhes, o agudo da Flip 5, ele tava um pouco mais forte, cara. Dava pra perceber assim. Cara, bem legal. Eu acho que deu pra confirmar alguns detalhes e tirar alguns outros da cartola aqui. Agora é o seguinte, meu general. A gente não sabe ainda com relação ao preço da Flip 6. Já sobre a Flip 5, a gente tem uma ideia que ela vai custar entre 600 e 700 reais e numa boa promoção você consegue pegar ela ali abaixo de 600, entre 500 e 600. Como eu acabei de comentar, a Flip 6 ainda não tem um preço fixo no Brasil, né? Ela não tem preço nenhum, na verdade. A JBL não colocou nada ainda no site com relação a ela, mas você pode fazer meio que uma conversão do preço dela em dólar. É só você ir no site lá da
JBL nos Estados Unidos, fazer a conversão ali do dólar se você quiser ter uma ideia, tá? Ela não vai vir o mesmo preço exato, mas geralmente a JBL usa aí a conversão do dólar para estabelecer os seus preços no Brasil. Ou pelo menos é um padrão que a gente vem notando ali no site da JBL. Eu falo a gente porque eu e outras pessoas que fazem vídeos aqui sobre caixa de som também comentam a mesma coisa. Falou, meu neném? Então olha só, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido suficiente para você tomar a sua decisão de compra de cada uma dessas caixas aqui, ou então de nenhuma, né? Pode ser que você não tenha gostado de nada, tudo é possível. Vou mais uma vez pedir aqui humildemente o seu like e o comentário se você quiser ajudar o canal a crescer. Pode também se inscrever aqui para não perder mais nada. E no mais, fica o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. No fim das contas, quem diria que a JBL pode estar aqui começando a aprender, né, a interpretar o público que ela tem. Porque quando você começa a subir o preço das suas caixas, você vai atingir um público que é um pouco mais exigente, cara. Não é que quem pode comprar, quem só pode comprar caixa barata não é exigente. Eu entendo que todo mundo tem as suas preferências e condições. Mas você tá aumentando o preço da caixa, você vai atingir um público ali, cara, que é chato. E o público chato cobra. E quando ele cobra, você é obrigado a melhorar ou você abandona ele, coisa que você nunca vai fazer, né? Porque seu dinheiro tá vindo de lá. Então, no fim das contas, temos sim uma JBL aprendendo algumas lições aqui, cara. Olha só. E quem tá falando isso é o Brian Medeiros, da sua mesinha lá, né? Fazendo vídeo pro YouTube, e não uma empresa gigante que é comandada por outra empresa maior ainda, né? Como se eles não soubessem o que eles fazem. Ou se você não entendeu, bebê, é crítica, tá? Eu não tô meio que dando lição de moral, não. É crítica mesmo, porque eles sabem o que eles fazem. Eles não são burros, entendeu? Mas enfim, que bom que tá melhorando. Vou lá que eu tenho mais vídeos pra gravar. Beijo no seu coração.